Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula da série Aprendendo Facilmente no meu canal no YouTube, o canal do conhecimento. A aula de hoje é sobre materiais diretos. Esta aula é dedicada para vocês que precisam de conhecimentos na área de custo, principalmente alunos do curso de administração, ciências contábeis, economia, engenharia de produção, e também para você que pretende enfrentar um concurso público e que precisa de conhecimentos na área de contabilidade de custos. Vamos lá? Vamos à nossa agenda? A nossa agenda de hoje é considerações iniciais. Nós vamos tecer alguns comentários sobre materiais diretos e indiretos. Depois vamos falar um pouco sobre o que integra o valor dos materiais, que é uma grande dúvida dos alunos, né? Sistemas de inventário, importante a gente conhecer quais são os dois sistemas de inventário que existem. Depois vamos falar de métodos de avaliação dos estoques, de importância vital isso aí. Depois vamos falar de perdas, produtos, coprodutos, subprodutos, sucata. É bem verdade que perda já falamos com profundidade lá na videoaula 2, onde falamos de terminologia contábil aplicada a custos. Depois, considerações relevantes sobre estoques. Depois, exercício de fixação, né? Como toda a nossa aula, nós temos depois um exercício de fixação. E, por último, vamos falar das leituras recomendadas, que é de importância vital que vocês leiam esses itens que nós recomendamos. Vamos lá, a nossa aulinha. Primeiro, considerações iniciais. Olha, quando pensa em estoque, né, de um modo geral, a gente pensa em três grandes itens. Primeiro, avaliação. A avaliação é de suma importância, porque aí é onde nós vamos determinar exatamente qual o valor correto que você vai lançar alguma coisa no estoque. Quer seja matéria-prima, quer seja qualquer bem adquirido para produção ou para como despesa, usando lá no custeio. Importância vital a avaliação. Depois vamos falar de controle. Controle é importantíssimo também, né? O controle, nesse ponto aí, eu tenho que me preocupar em controlar todas as entradas e saídas, ou seja, todas as movimentações do estoque. É de importância vital que eu saiba a cada momento o que entrou e o que saiu no estoque. Tá? E outro item importante, outra função muito importante na área de estoque é a programação em si. Aí a preocupação maior é o que comprar, quando comprar, quanto comprar. E principalmente os pontos de ressuprimento, ou seja, o estoque de segurança que devemos manter para cada item do meu estoque, né? De modo a atender corretamente, ou seja, de modo eficaz a produção e também as demais áreas da empresa. Para tal, a gente precisa de uma legislação. E a legislação que nós vamos comentar é sobre a Lei 6.404/76, sobre o CPC 16, o 29, o 46 e o Regulamento do Imposto de Renda, né? Durante a aula, nós vamos tecer alguns comentários sobre essa legislação. O foco maior dessa aula é em cima de avaliação, né? Posteriormente, vamos ter aulas que vão falar de estoque, de programação, no caso, de controle, certo? Vamos lá. Materiais diretos. O que vem a ser materiais diretos, né? Materiais diretos é de suma importância entender esse conhecimento. São todos os recursos que integram fisicamente o produto, tais como matéria-prima, componente comprado ponto, outros materiais usados no processo, a embalagem, se a embalagem é usada na produção, tudo isso são materiais diretos, né? Então, materiais indiretos. Materiais diretos são aqueles materiais que não integram fisicamente o produto, mas eles são necessários e suficientes para que você produza alguma coisa. Então, serra, lixo, estopa, é por isso que também eles são conhecidos como materiais auxiliares, né? A importância vital que alguns chamam de materiais auxiliares. A apropriação dos custos evidentes, né, aos produtos é feita pelo seu valor histórico de aquisição. Eis a importância de a gente saber exatamente qual é esse valor histórico, né? Então, vamos lá. Então, de início, vamos tirar algumas dúvidas que geralmente surgem sobre o que é matéria-prima e produto. E vocês vão ver que depende muito, mas muito mesmo, do sistema de referência, né?
Vamos lá, a empresa A, por exemplo, ela comprou algodão. Ela tem uma empresa, uma indústria que ela comprou algodão. Esse algodão entrou no seu processo fabril e produziu fio de algodão. Então, observe, o algodão para a empresa A é matéria-prima e o produto gerado é fio de algodão. Essa empresa A, ela vende esse fio de algodão à empresa B, e essa empresa B, ela pega esse fio de algodão como matéria-prima e, através do seu processo fabril, ela gera tecido, por exemplo, jeans, algodão, seda, alguma coisa. Tá? Então, a partir daí, você vai gerar um produto. Então, a matéria-prima algodão gerou um produto chamado tecido para ela. Esse tecido, a empresa B, que é uma indústria também, ela vai vender para a empresa C. Então, a empresa C comprou o tecido para a empresa C, esse tecido ele entra como matéria-prima, né? Através do seu processo fabril, ela vai e fabrica roupa, né? Então, observe, a roupa é um produto para a empresa C, né? Então, aí você tem 3 indústrias, diferenciando o que é matéria-prima e o que é produto. Em determinado momento, você tem algodão como matéria-prima e o produto é fio de algodão. Já o fio de algodão, quando entra para a empresa B, já trata-se com matéria-prima e assim por diante. Agora, essa empresa C, ela vende essa roupa para uma empresa D, né? Observe que aqui nós circundamos. Então, nessa empresa D, essa roupa eu não posso mais considerá-la como matéria-prima, a não ser que ela fosse receber uma transformação. Aí seria novamente matéria-prima, mas ela não está recebendo. Vamos supor que essa empresa D seja comércio. Então, essa roupa é um produto para ela e vai vender ao consumidor final como produto. Produto vendendo, né? A empresa vendendo um produto ao consumidor final, né? Lembre-se que se a empresa D fizesse alguma transformação, alguma coisa nessa roupa, ela passaria a ser matéria-prima e aqui saía uma roupa customizada. Então, seria outro tipo, né, de produto e assim por diante. Então, em cada momento, você veja que, dependendo do sistema de referência, você pode ter alguma coisa que para um é produto e para outro passa a ser matéria-prima, né? Importância vital esse conceito para a solução dos problemas, né? Agora, o que integra esse valor dos materiais, né? Então, vamos lá. A regra geral é o seguinte: todos os gastos que você tem para que este item do ativo ele se torne em condição de uso ou em condição de venda, incorpora-se o valor do mesmo ativo, né? Então, observe, tudo que eu gastei para que esse item ficasse nessa situação, ele se incorpora ao ativo. Com relação a custo de armazenagem, a importância vital no comércio é considerado despesa e na indústria é considerado custo. E geralmente é rateado aos produtos, né? Eu podia pensar nesse custo jogado em cada matéria-prima, mas aí ficaria bastante complicado. É muito mais fácil eu pegar esse custo de armazenagem e fazer um rateio aos produtos na hora que é solicitado a cada mês os itens para a produção. Com relação a desconto, a gente tem 2 considerações importantes. Primeiro, o desconto financeiro, aquele que é em relação a pagamentos antecipados, né? Esse sim é receita financeira. E o desconto comercial, que é aquele que é obtido no ato da compra, ou um abatimento, aquele que é obtido posteriormente, em função de uma avaria no produto, alguma coisa, é simplesmente redução do preço de aquisição. Então, ele passa a reduzir o seu preço de aquisição. Então, essas considerações são importantes para você valorar corretamente os materiais na hora de lançar no estoque, né? Qual é a composição dos custos de materiais? Um resumo, né? Vamos supor o seguinte: material comprado, o preço que eu paguei, mais os impostos não recuperáveis, mais frete e seguro no transporte, se é por conta do comprador, mais gastos aduaneiros e alfandegários, se for importação, mais o armazenamento e manuseio, nós mostramos anteriormente, depende, né? Se for, evidentemente, para a produção, ele considera como custo, caso contrário, é despesa, menos impostos recuperáveis, quer dizer, há respaldo na legislação brasileira, né? Eu posso recuperar determinados impostos, menos descontos comerciais, que nós vimos também em slides anteriores o que é, menos os abatimentos,
Isso é o valor a ser considerado como custo dessa compra. O valor dessa compra que vai para o estoque é justamente esta composição aqui, né? É interessante que a gente tenha muita atenção, principalmente na resolução de problemas, né? Então, encargos financeiros embutidos no preço, né? É outro probleminha que nós temos aqui no Brasil. Deveriam ser contabilizados à parte, estoques a valor presente, mas a nossa legislação não permite, né? Então, aquilo que está embutido no preço, ele infelizmente vai para estoque. Ele devia ser contabilizado à parte, porque na verdade, se você está pagando encargos embutidos no preço, é porque você não teve condição de pagar à vista. E isso aí é um problema sério, né? Mas infelizmente não há respaldo na legislação brasileira. Composição do custo. Vamos dar um exemplo, né? Como sempre nós apresentamos exemplos antes de fazer exercício. Primeiro, a industrial ela compra matéria-prima. E aí, na nota fiscal, vem lá o valor da matéria-prima, 1.000, o IPI, que é o imposto por fora, de 100, 10%, total de 1.100. Na verdade, se essa empresa ela tem a opção de recuperar ICMS e IPI, são impostos recuperáveis, elas vão ter o seguinte, valor bruto da compra, 1.100. Menos o quê? Menos o ICMS, 18%. Vamos supor que seja uma taxa de 18%. O ICMS é um imposto por dentro, é diferente do IPI, que é o imposto por fora. Então, os 18%, na verdade, a matéria-prima passa a ser 820 somente. A recuperar de ICMS, justamente a diferença, né? Os 18%, 180. E a recuperar de IPI, os 100 está aqui. Então, aí nós temos dois impostos a recuperar. Na contabilização, você vai contabilizar no estoque de matéria-prima tão somente 820, né? Então, a importância vital a gente se preocupar com isso, né? O valor que você vai considerar de matéria-prima é 820, né? E aí você começa a perceber uma coisa, daí eu tenho ICMS a recuperar, que é 180, e você tem IPI a recuperar, que é 100, né? Então, você tem dois valores a recuperar de tributação, né? Essa tributação que foi aí. Então, você tem a recuperar aqui o ICMS, é um valor a recuperar, e você tem aqui um valor a recuperar, que é o IPI, certo? Esses dois valores são recuperados, você vai colocar lá numa conta do ativo circulante, ICMS a recuperar, IPI a recuperar, ok? Sistema de inventário, né? Vamos acontecer algumas considerações importantes para a gente entender o que é sistema de inventário. Na verdade, nós temos dois grandes sistemas de inventário. O periódico, que é aquele que a empresa não tem um controle contínuo da movimentação do estoque, ou seja, entradas e saídas, e ela faz periodicamente o inventário. E eu tenho um sistema que é permanente, que a empresa mantém controle contínuo da movimentação do estoque. Então, eu tenho um sistema de informatizado que a cada momento eu sei exatamente a movimentação e assim por diante, né? Um controle de inventário permanente, né? Quais são os métodos de avaliação do estoque? Existem 4. Né? Na verdade, nós temos o preço específico, nós temos o preço médio ponderado, nós temos primeiro a entrar, primeiro a sair, o PEPS e o EPS, último a entrar, primeiro a sair. O preço específico é quando eu tenho condição de identificar o preço de cada item do meu estoque. Né? Então, quanto é que ele custou para mim? Né? Então, na precificação, eu dou o preço de venda, mas eu sei quanto ele custou para mim, o preço que eu paguei por ele. Né? Então, carros, por exemplo, numa concessionária, navios, barcos e assim por diante, são preços específicos. Né? Esse é aceito pela Receita Federal. Preço médio ponderado móvel. O custo é a média dos custos de aquisição. Ele pode ser móvel, né, e pode ser fixo. Vamos ver daqui a pouco o que é o móvel e como é o fixo. Né? O PEPS, o próprio nome já diz, primeiro a entrar, primeiro a sair. No PEPS eu trabalho com regime de lotes. Então, o lote entrou, determinado material, ele tem um preço unitário. E na hora de sair, primeiro que entra é o primeiro que sai. Por isso chama-se PEPS, né? First in, first out, vem do FIFO, né? O EPS é o contrário do PEPS. O último a entrar é o primeiro a sair. Então, eu tenho os lotes, eu sempre vou tirar do último. Né? Se você exauriu esse último lote, vai para o anterior e assim por diante. Então, vem do inglês, last in, first out. Né? Último a entrar, primeiro a sair. Vamos comentar cada um. Observe,
Para a gente ter um efeito comparativo e facilitar o entendimento, a gente está considerando o mesmo conjunto de dados para esses exemplos, tá? Então, primeiro, vamos ver o PEPS, né? Primeiro, preço médio ponderado móvel. Ele pode ser móvel, quando é atualizado seu preço após cada aquisição, e ele pode ser fixo, quando é atualizado seu preço médio após a finalização do período, ou seja, no final do mês, por exemplo. Vamos ver aqui o exemplo do preço médio ponderado móvel, né? Vamos supor que no dia 3 nós adquirimos 1.000 quilos de uma matéria-prima, por exemplo, ao preço unitário de 10, o total 10.000, e o preço médio ponderado que eu vou levar em consideração é 10. No dia 15, eu adquiri 2.000. O preço já foi diferente, eu comprei a 11,65, já é um total de 23.300. E agora o preço médio ponderado móvel é 11,10. Mas por que é 11,10, né? É 11,10 porque eu tenho que levar em consideração o meu total aqui, 33, dividido por 3.000. Vai dar 11,10, né? Então, quando for no dia 17, a minha área de produção pediu 2.200 quilos, né? 2.200 quilos dessa produção. Ele precisa de 2.200 quilos. Vamos ver como tratar isso. Por que esses 2.200 quilos eles valem 24.420 a nível de custo, né? É o seguinte, o preço médio ponderado do dia 17 será 33.000 dividido por 3, então por isso que dá 11,10, como nós falamos, e o custo da matéria-prima será 2.200 quilos vezes 11,10, dá 24.420, né? Então, nesse momento, nós temos aí como o custo dessa matéria-prima solicitada pela produção, 24.420. E observe, neste mesmo momento, eu tinha 3.000 quilos, mas como eu solicitei 2.200, né, eu agora só tenho dessa matéria-prima exatamente 800 quilos disponível, né? Tá? Então, 3.000 menos 2.200 vai dar 800. No dia 23, eu comprei mais matéria-prima, só que eu tive o desprazer de comprar 1.200 quilos e agora eu paguei a 13, né? O valor aumentou. Então, eu tive que calcular um novo preço médio ponderado móvel. Então, esse novo preço médio ponderado móvel será o quê? Os 15.600 que eu paguei por ele, mais o que tem no meu estoque, 800, mais o que está no estoque, ele está um preço de 11,10. Então, 11,10, eu somei isso aqui e dividi por quanto? Por 2.000. 800 mais 1.200 que eu comprei, né? Por isso que aqui aparece 12,24, né? E aí, no dia 29, eu requisitei desse meu estoque 1.000 quilos de matéria-prima. A produção precisou disso. Como é que isso foi valer 12.240? Mesma coisa, eu vou pegar exatamente 1.000 e vou multiplicar pelo preço médio ponderado móvel, que seria 12,24. Por isso, deu aí este valor correspondente a 12.240, né? Então, agora a gente tem aqui 12.240. Então, se você observar, agora é 12.240, antes foi 24, e os preços médios aqui foram variando. À medida que você vai pedindo, vai tendo entrada no seu estoque, pela compra, aquisição, no caso, você vai calculando um novo preço médio, né? E vai calculando. No total aqui, a área de produção neste período solicitou 36.660 quilos de matéria-prima, né? Tudo que foi produzido neste item aqui, no dia 17, levou um preço de 11,10. E tudo que foi produzido no dia 29, a matéria-prima foi considerada 12,24. Ou seja, ela mudou à medida que eu fui adquirindo, evidentemente, a matéria-prima. E observe que uma coisa interessante, aqui eu tinha 800, 1.200, né? Que sobrou 1.200, mas veja, como eu pedi 1.000, então, aqui eu tenho 2.000, então agora no meu estoque eu só tenho 1.000. 1.000 a que valor de preço médio? A 12,24, né? Interessante esse exemplo, porque ele leva em consideração toda a parte conceitual que a gente viu, tá? Agora vamos pegar esse mesmo exemplo e trabalhar ele como preço médio ponderado fixo, né? Então, na verdade, eu tenho todas as minhas compras do mês. Então, como eu gastei 48.900, se você olhar no quadro anterior, tem esse valor, dividido pela quantidade total, 4.200. Então, eu tenho só um preço médio ponderado, por isso que ele é fixo durante um mês.
qualquer saída que for para a produção, ele é considerado o mesmo preço médio para aquele item que você solicitou, ok? Daquela matéria-prima específica, né? É bom lembrar. Então, o custo do dia 17 seria 2.200, que foi o solicitado pela produção, vezes 11.643, tá? 25.614. E no dia 19 eu tenho 1.000, mas também é o mesmo preço, tá vendo? É o mesmo preço. Então, 11.643. Se eu fizer um comparativo aqui entre os dois casos, ó, o preço médio ponderado móvel de 16 foi 24.420. No slide anterior nós mostramos, aqui preço médio ponderado fixo 25.614, maior. E aqui no dia 29, 12.240 e aqui 11.643, né? Observe que em ambos os casos, né, evidentemente dependeu aqui da quantidade solicitada, né? Você começa a perceber que aqui tem 36.660 e 37.257, né? Que nesse caso deu menor, a quantidade foi menor e o preço médio aqui também foi menor, porque lá ele foi alterado com a compra que foi feita, né? Então, por isso dá essa variação. Nesse caso, você veja que o preço médio ponderado fixo dá um pouco maior do que o preço médio ponderado móvel neste exemplo específico, né? Agora vamos ver esses mesmos dados trabalhando ele com primeira entrar, primeira sair. Então, nessa configuração, nós temos o conceito de lotes. Cada lote que eu comprei deste material específico, né, dessa matéria-prima, ela tem um valor, né? Então, dia 3, o lote 1, eu denominei como lote 1, eu 1.000 quilos a 10. Então, mesmos dados que temos anteriormente. No dia 15, eu peguei o lote 2, né? Então, era 11,65, eles ficam separados, é como se eu tivesse no chão do estoque, né? Os lotes separados por tipo de material e cada lote tivesse seu preço, né? Então, no dia 17, eu pedi 2.200 quilos, né? Então, observe, para eu atender 2.200 quilos, eu vou pegar, como é primeiro entrar, primeiro a sair, eu vou pegar primeiro o lote 1. Primeiro a entrar foi o lote 1. Então, eu vou pegar 10.000, que aqui só tem 1.000, eu preciso de 1.200. 10.000, já sei que aqui é 1.000 e corresponde a 10.000, né? Nesse mesmo momento, eu também já sei se eu solicitei 1.000 daqui desse lote, ele passa a ter 0 de estoque para ele. Esse lote foi exaurido, né? Então, na verdade, não existe mais itens desse tipo de material, ou dessa matéria-prima, no lote 1. Então, agora eu vou tirar do lote 2. Eu vou tirar quanto para completar o 1.200? Eu vou completar 1.200 para completar os 2.200, né? Então, 1.000 daqui com mais 1.200 aqui, 2.200. Mas o preço desse lote 2 é 11,65. Por isso que aqui é 23.980, né? Interessantíssimo esse exemplo com os mesmos dados, né? Então, aqui você tem aqui 23.000, né? 980, que é exatamente o valor que a gente tem para o Pepsi desse dia 17, né? Por isso que deu 23.980. Agora, no dia 23, eu entrei com lote 3. Eu comprei esse lote, como a gente viu, um preço maior. Eu comprei a 13, né? Então, 1.213 deu, né, o preço, o Pepsi aí, a 13, né? Então, aqui eu tenho, observe, do lote 1 eu não tenho nada, do lote 2 eu tenho 800 que sobraram, né, porque eu utilizei aqui 1.200, e do lote 3 eu tenho os próprios 1.200 que nós compramos. E aí eu tenho no dia 29 uma saída de 1.000, né? Como foi valorado esse 11.920? É interessante, está aqui, ó. O Pepsi do dia 29 será exatamente o quê? Como é que eu vou atender esses 1.000 aqui? Observe que eu estou trabalhando com Pepsi, então do lote 2 ainda sobraram 800, aí eu venho 800 aqui. Para 1.000 ainda falta 200. Você veja que os 800 ele saiu com o preço do lote 2, 11,65, né? Interessante a gente grifar isso aí, né? E dar atenção a isso para você não ter dúvida, né? Na verdade, o lote 2 ele saiu dos 800 que está aqui, ó, e ele saiu ao preço de 11,65. E ele foi tirado daqui desses 800, tá vendo? Interessantíssimo, né? E já para eu completar os 1.000, eu preciso de 200. Mas na hora que eu estou precisando de 200, eu vou precisar de 200 que eu vou tirar do lote 3, porque o lote 2, nesse momento, ele não tem mais nada.
Então, eu vou tirar daqui, ó, vou tirar 200 daqui, ó, 200 veio daqui. E veio a quanto? Exatamente a 13, né? Por isso que esse dá 11.920. Então, agora, nesse momento, você começa a perceber que no dia, o PEPS do dia 29 passou a ser 11.920, né? Então, o que foi que aconteceu com os estoques? O estoque que tinha do lote 2, ele não tem mais nada, porque ele foi utilizado os 800 aqui, né? E agora do estoque do dia 23, quer dizer, primeiro entrar, primeiro a sair. Então, agora sobraram 1.000, porque desses 1.200 do dia 23, eu já utilizei 200 para atender a demanda da produção do dia 29. Então, o total de matéria-prima aí seria 35.900, né? 35.900, ok? Então, você veja que a gente trabalhou aí o PEPS, e agora nós vamos fazer esse mesmo exemplo, né? Trabalhando ele com o EPS. Observe que os lotes são os mesmos valores, mesmas quantidades, né? Apenas eu mudei o método de avaliação. Então, tem o lote 1, lote 2 e lote 3, né? Então, o lote, quando eu trocar agora, pedir agora a demanda da produção do dia 17, o que é que vai acontecer? Eu preciso de 12.200, mas eu estou tratando com o EPS. O EPS, ele diz o quê? O último a entrar. Então, nesse momento, meu último a entrar foi o lote 2. Então, eu vou primeiro considerar o lote 2. E, se precisar, eu vou para o lote 1, né? Então, nessa hora, o EPS do dia 17 seria 2.000, né? Observe que eu estou precisando aqui de 2.200, mais 2.000 eu tirei daqui. Ó. Então, 2.000, né? É fácil de perceber que, nesse momento, esse lote aqui, o lote 2, ele ficou zerado, né? E eu peguei ele ao preço de 11,65. Mas, veja, para completar os 2.200, eu preciso de 200 do lote 1. Então, 200 do lote 1, que tem um preço, evidentemente, de 10, né? Então, eu tenho aí dos 2.000 a 11,65 mais 200. Por isso, deu 25.300 o valor do custo da matéria-prima solicitada nesse dia pela produção, né? Agora, observe, do lote 1 a gente tem ainda 800, o lote 2 a gente zerou, não tem mais nada, né? Evidentemente, ele foi logo atacado. E aí, no dia 23, nós solicitamos compra novamente. Então, nós compramos mais um lote 3, só que esse lote 3 ele veio, como a gente viu nos exemplos anteriores, com o valor de 13, né? Então, o valor agora é 13. E aí, quando eu vou, no dia 29, solicitar 1.000 para a minha produção, como é que vai ficar esse valor? Esse valor vai ficar da seguinte maneira, eu vou pegar 1.000 e eu vou ter sempre que considerar o último lote, porque eu estou trabalhando com o EPS. Então, o último lote que está vigente é exatamente esse aqui, ó. Então, eu tirei daqui, exatamente daqui. O preço que eu estou tratando é este, né? Por isso que aqui é 13.000, né? 13.000 em relação a isso. Então, o total de matéria-prima utilizada no EPS, nesse caso específico, seria de 38.300. E como é que ficou meu estoque, né? O estoque ficou da seguinte ordem. O lote 1 ainda tem 800, o lote 2 não tem mais nada, o lote 3 eu ainda tenho 200, porque, evidentemente, eu precisei de tirar 1.000 dele. Então, sempre que se tivesse mais uma saída no dia 30, eu ia considerar primeiro o lote 3, os 200. Se precisasse de mais algum item, eu ia agora tratar o lote 1, sempre do mais recente para o mais antigo. Por isso que é o EPS. Últimas entradas e primeira saída, né? Então, a gente está tratando aí o mesmo exemplo sendo feito com, evidentemente, o PEPS, o EPS, preço médio ponderado móvel, né? E agora vamos fazer alguns comentários nisso que nós vimos. Primeiro, preço específico, né? Contabilização perfeita, resultado correto. Porém, se o bem está há muito tempo no estoque e não há inflação, o resultado é exatíssimo. Mas se há inflação, o que está no estoque está em preço em real, né? Ela não representa a realidade, né? O preço é irreal. Se eu trabalhar com o Pepsi, né? O Pepsi estando dando baixa pelo custo da primeira unidade em estoque, ou seja, o primeiro que entrou é o primeiro que sai. O valor do estoque está sempre avaliado pelas últimas compras. Então, observe, se eu estou tirando do primeiro para o último, o que sobra sempre no estoque são as últimas compras. Se há inflação, o custo será considerado o mais antigo. Portanto, os menores e o resultado será maior.
Se há deflação, ou seja, se eu comprei mais barato e, evidentemente, está sendo reduzido, valores maiores, o resultado será menor, né? O PEPS é exatamente um dos métodos aceitos pela Receita Federal. Atende aos princípios contábeis também, né? Preço específico também é aceito. O EPS ele provoca um CMV, ou seja, custo da mercadoria vendida, se for comércio, ou CPV, se for produção, ou se for indústria, no caso, mais atualizado. Entretanto, o valor do estoque é sempre dado pelos valores mais antigos, né? O estoque sempre é pelos valores mais antigos, porque eu sempre tiro os valores mais recentes. O EPS não é aceito pela Receita Federal e também não é aceito pelo CPC 16, né? Aqui são os critérios, algumas comparações que eu apresento. A nível de CPV e CMV, olha, observe que sempre o preço médio ponderado móvel, que é o método de avaliação do estoque mais usado no mundo, ele é maior do que o PEPS e é menor do que o EPS. Já o resultado, o preço médio é maior do que o EPS e é menor do que o PEPS. E o estoque final, o preço médio ponderado móvel é maior do que o EPS e é menor do que o PEPS, né? Então, o preço médio ponderado móvel é o mais usado no mundo. A maioria dos sistemas de informação gerencial, que trata toda a área, toda a empresa, né? Ou seja, a empresa como um todo, eles são configurados, né? De tal maneira que atenda o preço médio ponderado móvel. Mas nada impede que você queira utilizar o PEPS da vida, que dará muito mais trabalho, né? Principalmente na hora da separação das coisas. Métodos de avaliação de estoque, alguma atenção. Primeiro, quando você adota um critério, é interessante que você não mude esse critério de avaliação dentro do mesmo exercício. Então, se eu adotei o PEPS, eu vou no exercício, exemplo, 2020, todo ele com o PEPS. Se eu quiser mudar, eu mudo no próximo exercício, né? Por quê? Porque se você mudar, o resultado será diferente. Então, se por acaso você tiver uma necessidade imperiosa de mudar, você vai ter que levar em consideração que nas notas explicativas das demonstrações cantáveis, você tem que exatamente explicitar o que era com o método anterior e qual o resultado que foi obtido com o novo método e justificar essa diferença, né? É importância vital isso, né? A nota explicativa exige que seja assim, né? A nível de perda, produto, coproduto e subproduto sucata, né? Vamos ver. Perda nós já vimos lá, como dissemos lá na videoaula número 2, quando falamos de terminologia contábil aplicada a custo, falamos profundamente de perdas, prejuízos e assim por diante. Só para lembrar, nós temos as perdas normais, que são aquelas perdas que ocorrem no processo de produção, ele faz parte do próprio custo do produto. Por exemplo, na hora que eu corto tecido, eu vou perder alguma coisa do tecido. Por mais perfeito que seja meu sistema de corte, automatizado inclusive, aproveitamento máximo daquela peça, mas há sobras que vai ficar pelo chão, né? Isso é uma perda normal, eu não tenho como evitar. Existem perdas anormais que elas são involuntárias, são aquelas perdas que ocorrem em função de um fator externo, como nós já mostramos na videoaula 2, são perdas do período e vai direto para o resultado. É um incêndio, é uma máquina que danificou uma série de produtos por um defeito, né? Uma greve, que os funcionários ficaram parados. Então, são perdas anormais. Essas perdas não vão para o custo, e sim, elas não representam um sacrifício premeditado, né? Elas são alguma coisa que vai direto para o resultado. O conceito de produto, coproduto, subproduto, sucata, ele surge no processo contínuo, por exemplo, de fabricação, no qual resulta a multiplicidade de produtos, né? Então, esses produtos resultantes, ele pode ser um coproduto, se eu tiver um produto só fabricado, é ele só. Mas se eu tiver vários produtos, seria o coproduto, o subproduto e sucata. Vamos ver o conceito de cada um, que é importante na hora da resolução de questões, né? Primeiro, coproduto. Coproduto é quando o faturamento é considerado relevante para a empresa. Na hora que eu estou fazendo um produto, eu estou tendo outros coprodutos, né? Então, na verdade, no frigorífico, por exemplo, são filé mignon, alcatra, contrafilé, colchão mole, patinho, tudo isso são coprodutos, né? Todos eles têm preço de venda, todos eles têm mercado definidos, embora o filé mignon seja o mais caro, mas todos eles representam uma parcela significativa na receita da empresa, né? Naquele período, né? Então, agora, se eu falo de subprodutos, são itens que nascem de forma normal durante o processo de produção, né? Observe, se ele nasce de forma normal, mas
a venda em si, ele representa um valor pequeno em relação ao faturamento da empresa, né? Então, o valor é pequeno. Por isso que não são atribuídos custos de produção aos subprodutos, sendo, portanto, avaliados pelo preço de venda menos a despesa necessária à sua venda, né? Se houver. Então, na verdade, a sua comercialização, eles têm comercialização normal, né? Mas ele representa muito pouco em relação à receita do mês, se comparado lá com os coprodutos, né? E aí no frigorífico, por exemplo, são os ossos, os chifres, os cachos do boi, você aproveita tudo, né? E outros exemplos são a para de papel, limalha de ferro, sobra de madeira, serragem, tudo isso são considerados subprodutos, né? É por isso que a gente não atribui custos aos subprodutos, porque ele já faz parte lá do custo, evidentemente, dos coprodutos, né? E eu vou simplesmente avaliar ele na hora que eu vendo ele, é que eu vou considerar o preço de venda, menos as despesas, se por acaso tiver necessárias à sua venda, né? O resultado da venda geralmente é reconhecido de duas maneiras, ou como redução do custo do produto principal, ou como outras receitas no período. Se eu conseguir vender no mesmo período que ele ocorreu, eu posso considerar como custo de produção do produto, ou principal, ou outras receitas, geralmente quando eu trabalho em períodos diferentes. Eu gerei num mês e só consegui vender o subproduto no outro, então é melhor outras receitas no período, né? Está aí o conceito de subproduto. Já a sucata, resíduo ou sobra, é uma coisa interessante. São itens que também nascem do processo normal, mas cuja venda é esporádica. Eu não tenho, evidentemente, a previsibilidade, né, a previsibilidade de vender aquilo no mês que eu quero. Às vezes eu não tenho um comprador, né? Então eles não recebem custo, como também não tem eventual receita considerada como custo de produção, né? Diminuição do custo de produção. É de importância vital que a gente não tenha essa receita tratada como diminuição do custo de produção, né? Não tem eventual receita tratada como diminuição do custo de produção. Na verdade, exemplos é ferro inútil, ferro que se viu em máquinas e que não se aproveita para ser refundido, ferro velho, qualquer peça imprestável, né? E que não oferece interesse, mas às vezes você encontra um comprador que quer utilizar ele para alguma coisa, né? Para alguma coisa, né? Então, sua receita é considerada como outras receitas operacionais eventuais, né? Observe que aqui é o eventual, né? Ou alguns livros chamam, alguns autores, de receitas extraordinárias, né? Também aceito, né? Então, sua receita agora tem uma característica importantíssima aí na sucata. Observe, até que ela seja negociada, ela permanece fora da contabilidade, né? Como se tivesse alguma coisa à parte. Na hora que eu vendo, aí evidentemente que eu vou registrar isso com outra receita operacional, a débito lá de caixa, banco e assim por diante, né? Equivalente de caixa e outras coisas mais. Então, grande diferenciação agora entre coproduto, subproduto, sucata, o resíduo ou sobra, né? E agora nós vamos fazer algumas considerações relevantes com relação ao estoque, considerando a legislação vigente. Primeiro, valor realizável líquido. Isso é uma coisa importantíssima que a gente não pode se esquecer. É o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido do custo estimado para a sua conclusão ou estimados para concretizar a venda. É com o CPC 16 salienta bem isso, né? Bem explicitamente, né? O CPC 16 trata disso, né? Esse é o chamado custo valor realizável líquido, né? É o preço de venda menos os custos estimados para concretizar ou concluir este produto, né? Valor justo é outra coisa também importantíssima que a gente não pode deixar de conhecer. Ele é tratado muito bem no CPC 46, né? É interessante que vocês leiam, né? Esse CPC é muito fácil para você baixar. Basta entrar no org.com, né? CPC.org, no caso, né? cpc.org, e baixar essa CPC 16, a 46 e outras que são necessárias ao entendimento desta aula mais. Então, o valor justo é aquele pelo qual pode ser trocado um passivo liquidado entre as partes interessadas
conhecedoras do negócio dependente com ausência de fatores que pressionam a transação, ou seja, caracterizam a transação forçada. Então, aí o valor justo, ele não pode ser nunca alguma coisa que você transacionou com alguém dando uma imposição. Você me deve, você tem que comprar isso, portanto, né? Então, o valor justo é alguma coisa que tem ausência de fatores que pressionam a liquidação. É como fala aí no CPC 46, né? Importância vital a gente tratar isso aí, ok? Agora, outro item importante é o impairment, né? Redução ao valor recuperável de estoques. Qualquer que seja o estoque, ele é sujeito a algumas coisas, como obsolescência, danos, alteração de preço, né? E assim por diante. Então, eu preciso, ao final de cada exercício, né, fazer uma avaliação e, evidentemente, tratar essa avaliação, o que aconteceu, né? E explicitar isso no balanço, né? A nível de números e também, se for necessário, nas notas explicativas. Então, se ocorrer, deve ser reconhecido como perda de recuperação, ou seja, perda de redução do valor recuperável, e procedendo os ajustes necessários. Por exemplo, a resolução 1285 do CFC de 2010 trata disso, né? E fora isso, tem o NBCT-TG 1000 também, que trata com muita propriedade isso aí, né? Isso aí é um assunto que é até fácil, porque você tem coisas que explicam corretamente como tratar cada item desse, né? Por isso chamado impairment. E outra coisa na verdade, a perda por desvalorização, chamada impairment. É o valor contábil que excede, aí eu tenho duas condições. A primeira, no caso dos estoques, seu preço de venda menos o custo para completar ou a despesa para vendê-lo. E se for em caso de outros ativos, seu valor justo menos a despesa para vendê-lo. Isso é que é exatamente o impairment que a gente tem que considerar. O CPC 16 também diz o seguinte: os estoques devem ser mensurados pelo seu valor de custo ou pelo valor reserva líquido, ou seja, nós já mostramos exatamente esses dois itens, dos dois o menor, né? Então, esse conhecimento à parte, detalhes, alguma coisa extremamente importante da legislação que eu extraí para passar para vocês, tá? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre como será a divulgação disso nas demonstrações contábeis. Primeiro, a RDC deve fazer referência aos estoques. O valor dos estoques é conhecido como despesas, é importante. O saldo contábil por categoria de estoque, estratificado, né, a categoria de estoque. O método utilizado de avaliação, aí você vai explicar se usou PEPs, preço médio ponderado móvel, ou que foi parte específica, assim por diante. Prováveis ajustes por reconhecimento do valor recuperável, reversão realizada, quer dizer, a gente falou minutos atrás, né, qualquer ajuste que você faça, é importante você registrar. O valor contábil que, por acaso, de algum estoque você deu em garantia. O que é isso? Você, judicialmente, para garantir uma dívida, você deu o seu estoque em garantia. Isso precisa ser explicitado lá nas notas explicativas, certo? Qualquer alteração no critério de avaliação de estoque adotado no período deve ser devidamente explicado nas notas explicativas da RD6. Então, a importância vital que a gente salientou lá anteriormente, quer dizer, qualquer mudança no critério tem que dizer como era o critério que eu adotava, qual era, o resultado que seria e o resultado do novo e explicar a diferença, né? Por isso que é interessante que a gente só mude critério de avaliação de um período, ou seja, de um exercício para outro, não dentro do mesmo exercício, ok? E agora, como sempre, vamos ver um exercício de fixação, né? Então, para isso, a gente vê o seguinte: a indústria Teco-Teco, ela adquiriu matérias-primas para ser utilizada na fabricação dos seus produtos em março de 2020, exigindo a entrega em domicílio do mesmo onerosa. Ou seja, a empresa disse que só ia entregar a você em determinada data, você achou que precisaria antes, então você bancou, aí no caso, o transporte, né? A nota fiscal dessa compra espelhou algumas coisas. Primeiro, a quantidade, 500, o preço unitário é de 8, o IPI de 10%, imposto por fora, o ICMS 17%, o imposto por dentro, despesa acessória frete, 240, né? Para simplificar, a gente desconsiderou a tributação em cima do frete. E aqui é dito, no mês de março, a empresa utilizou 60% dessa matéria-prima na produção, os fretes não foram tributados. Com base nessas informações, sabendo que a empresa contribui tanto de IPI como de ICMS, qual será o valor correto para a apropriação da matéria-prima, né, ao produto?
Quer dizer, como é que vai ser esse custo da matéria-prima que a produção pediu, que foi 60% dessa matéria-prima, né? Então, a gente precisa pensar no seguinte, como é que essa nota fiscal veio, né? E, a partir daí, a gente vai ver como contabilizar. Veja, a produção pediu, mas ela primeiro passou pelo estoque, né? Ela tem sempre um intermediário aí, o estoque recebeu. Como o estoque recebeu isso e com que valor? 500 unidades, 4.000. Aqui eu tenho IPI de 10% aí em cima dos 4.000, né? 40, 400. Esse IPI é a recuperar, quer dizer, a legislação permite, no caso dessa empresa, que ela recupere isso. O frete, 240, eu não tenho nada de tributação em cima dele. O ICMS é 17%, é um ICMS já incluso. Ó. O IPI é por fora, o ICMS é por dentro. Então, 17% em cima disso aqui, né? 680. Então, a recuperar. E o total da nota fiscal que eu paguei, 4.640. Que aí, nesse momento, quando eu paguei o valor da mercadoria, mais o IPI, mais o frete, mais o ICMS, né? A grande pergunta é o seguinte, como eu vou registrar esse custo no estoque, né? O custo de aquisição excluído dos impostos recuperáveis. Então, na nota, o meu total da nota, eu vou pegar aqui os 4.640, vamos aqui trabalhar aqui para explicitar melhor isso aqui para você. Ó. Então, vou pegar aqui os 4.640, que é o total da nota fiscal, menos o quê? Menos os 400 de quê? Do IPI. Ó. O IPI aqui, ó, menos 400, que ele é recuperável, ele vai ficar lá contabilizado no meu ativo circulante, imposto recuperável, IPI, e menos o ICMS, né? O ICMS que está incluso. O ICMS está aqui, ó, 680. Também vai ficar lá numa conta do ativo circulante, ICMS a recuperar. Então, na verdade, o valor que foi para estoque foi 3.560. Esse aqui é o valor que deve ser debitado no meu estoque em relação a esta matéria-prima, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte, como é uma requisição de 60% desse valor, então, simplesmente, o valor que vai ser apropriado aos produtos como custo seria 60% de 3.560, né? Então, nós estamos aqui 60% de 3.560, né? Ou seja, 60% deste valor. Então, na verdade, o que vai lá para o custo, né, dessa matéria-prima em relação aos produtos que eu estou fabricando é 2.136, esse custo dessa matéria-prima, que deverá ser considerada no meu estoque, né? Então, com isso, nós vimos um exemplo completo, né? Então, fizemos exemplos durante a aula, no final, um exercício completo, e agora, evidentemente, nós vamos tratar de comentar sobre a leitura recomendada. No caso, as leituras são capítulo 10, no livro de Contabilidade de Custo, né, Eliseu Martins. Lembro sempre, né, esse livro é importantíssimo, ele trata, evidentemente, no livro texto, um exercício para cada capítulo, e no livro de exercício nós temos N exercícios para cada capítulo para você praticar. Evidentemente, nós, no módulozinho nosso lá, na série que é Resolução de Problemas, nós vamos fazer uma série de exercícios sobre esse assunto, tá? Outra coisa importante é a legislação que nós falamos, né? Desde a Lei 6.404 até os CPCs que citamos e também o regulamento do imposto de renda, onde dita algumas coisas, né? Eu gostaria de agradecer a participação de você, foi um prazer imenso tê-lo novamente no meu canal e aguardo você numa próxima aula.